Bolsonaristas muito ofendidos com capa de revista. Gente, chega de frescura, chega de mimimi. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Já dizia um advogado dos Estados Unidos chamado Mike Goodwin, eu acabei de pesquisar esse primeiro nome dele, à medida que uma discussão online se alonga, a probabilidade de surgir uma comparação envolvendo Adolf Hitler ou os nazistas tende a 100%. Essa é a chamada Lei de Godwin e foi criada na zoeira, claro, não tem nenhum embasamento teórico, muito menos científico para justificá-la. Mas não tem como não se lembrar do nazismo quando a gente pensa em temas como insensibilidade em relação à vida humana, às mortes, experiências médicas com cobaias humanas e perseguição de minorias. Isso tudo a gente está vivendo no Brasil de hoje. Alguém há de negar? Então, claro, não vivemos os horrores do regime nazista nem de perto. A comparação é uma hipérbole, que é o exagero proposital para dar ênfase à opinião. E foi o que a revista Isto É fez essa semana. Teve a ousadia de colocar a palavra genocida na cara do Bolsonaro, na sua capa, formando um bigodinho de Hitler nele. Os apoiadores do presidente estão revoltados e reagindo de diversas maneiras. Uma delas, me desculpem, mesmo sabendo que o tema é sério, eu achei divertida. Um senhor gravou um vídeo na rua, comprando todos os exemplares da revista numa banca, eram 4, só para rasgar sem ler e tirar de circulação. Assim quem procurasse não iria encontrar e os anúncios não seriam vistos. Ele gastou R$60 com esse protesto e conclamou os demais apoiadores do Bolsonaro a fazer o mesmo. Ele só se esqueceu que se a revista se esgotar na banca, a grana vai toda para a Isto É. E a Isto É pode imprimir outra tiragem com facilidade. Então, além de dar dinheiro para a editora, esse protesto, claro, faz propaganda para a publicação e atiça a curiosidade das pessoas sobre o conteúdo da reportagem. Eu não vou me estender aqui na discussão sobre até que ponto está certo você comparar alguém com o Hitler, porque depende muito do contexto, vou voltar a isso. Mas eu me sinto sempre surpreendido quando vejo esse tipo de revolta, porque um dos pilares do bolsonarismo é a falta de sensibilidade. Uma capa com uma imagem ofensiva, teoricamente, não deveria machucar bolsonarista. Bolsonaro falou, e eu gosto sempre de lembrar, que o politicamente correto acabou, tá ok? Esse ano, no auge das mortes por Covid, o que ele disse? Chega de frescura, chega de mimimi, vão ficar chorando até quando? Outra coisa que eles se dizem ardorosos defensores é a irrestrita liberdade de expressão. O que é uma capa insultando o presidente perto da liberdade que eles defendem para os caras que pregaram o fechamento do Supremo Tribunal Federal e o assassinato ou espancamento de ministros? Ou perto da luta pelo direito de negar medidas de segurança sanitária, falar mal da vacina e pregar o uso de medicamentos sem eficácia? Bigodinho de Hitler não mata ninguém. Dizer que não vai tomar vacina porque já pegou Covid, mata. Em 1997, Bolsonaro ocupou o microfone do plenário da Câmara para defender um grupo de alunos em Porto Alegre que escolheu Hitler como personalidade do ano. Eu entendi como zoeira de adolescente, mas o então deputado Bolsonaro não. Ele disse que talvez os garotos tivessem escolhido o Hitler porque, apesar das atrocidades, o Hitler soube manter a ordem e a disciplina. Então, só para fazer um resumo do que eu pretendi expor até aqui. Comparar Hitler com o Bolsonaro é hipérbole, é um exagero. Eles nem desenharam um bigodinho nele, colocaram a palavra genocida, que já não é mais só um outro exagero jogado ao vento pelos opositores. Bolsonaro, pelo que está sendo divulgado na imprensa e na própria reportagem, está sendo formalmente denunciado por suposto genocídio dos povos indígenas, pela CPI da Covid. Genocida, lembra quem? Esse é um ponto importante, e o outro é o fato de que bolsonaristas não têm o direito de fazer mimimi. Vocês não podem. Se for homem, então, é sinal de masculinidade frágil. O que me lembra outra do Bolsonaro. Ele disse uma vez que no tempo dele não tinha esse negócio de bullying. Você humilhava lá o menino gordinho da escola e ele ia pra cima, o pau quebrava e o mundo era melhor assim. Palavras do Bolsonaro. E o que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que o bullying fortalecia o caráter, o que qualquer pessoa que já sofreu bullying sabe que é uma tremenda bobagem. Mas, se os bolsonaristas concordarem que até uma criança tem que ser insultada para não virar um banana,
Por que um marmanjão, que eles chamam de mito, se ofenderia com uma capa de revista? Aí vem o secretário de comunicação, Fábio Faria, e me solta essa: repúdio. Criminosa e inescrupulosa a capa dessa revista. Estamos em processo de pacificação e somos surpreendidos com essa capa asquerosa. Que os órgãos competentes adotem as medidas legais cabíveis. Bom, eu li e até me esqueci do tema original, porque nesse comentário tem uma informação embutida que é muito mais relevante para o país. O Fábio Faria escreveu: estamos em processo de pacificação. E eu fiquei me perguntando, pacificação com quem? Com Alexandre de Moraes eu sei, mas com a imprensa? Quando? Como? Estão injetando dinheiro na grande mídia? Bolsonaro passou a ser respeitoso com os repórteres? Está dando entrevistas agora coletivas ou para veículos não alinhados com o governo dele e respondendo as perguntas chatas, em vez de interromper, xingar jornalista, especialmente se for mulher, e ir embora? Alguém aí está vendo isso? Quero muito entender se essa pacificação era negociação privada com a Isto É ou um acordão com a imprensa. Para terminar aqui, a minha impressão é a seguinte: a Isto É pegou pesado sim, mas contexto é tudo. E no caso de uma reportagem sobre o relatório final da CPI da Covid, denunciando 11 crimes, supostos crimes do presidente, inclusive tentativa de genocídio contra povos indígenas, é uma hipérbole que, repito, faz sim sentido. Quanto às medidas cabíveis que o secretário espera que o governo tome, cabe aqui denunciar a hipocrisia dessa gente, porque o Roberto Jefferson falou coisa muito pior, o Daniel Silveira falou coisa muito pior, porque não foram insultos apenas, foram ameaças, e o governo está indignado com a prisão dos dois, sacando da manga a carta da liberdade de expressão, que não é absoluta, nem para o Bolsonaro e nem para Isto É. E é isso, uma vez eu usei a figura do Hitler para zoar o Nando Moura e tive que responder na justiça. Era zoeira no contexto daquela teoria estúpida segundo a qual o nazismo seria uma ideologia de esquerda. Eu provei na justiça que no contexto do que estava sendo discutido e dos discursos do próprio Nando Moura na época, o processo dele era frescura, era mimimi. Ele tinha gravado até vídeos na fase bolsonarista dele reclamando dessa juventude que se magoa com tudo facilmente e tal. O juiz entendeu meus argumentos e eu ganhei. Aqui no caso da revista o contexto é outro, mas eu acho que com um bom advogado e um juiz não bolsonarista, a Isto É conseguiria mostrar numa corte que a imagem hiperbólica, tá? Não é dizer que ele é o Hitler, é uma mensagem que faz sentido. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante. Tem uma pandemia aí fora, máscara é importante sim, se você puder, use-a. Obrigado, profissionais de saúde.